Unidos, eu quero conversar agora com o professor Lucas Martins, da Temple University, na Filadélfia. Professor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Primeiro, eu quero ouvir a tua análise sobre essa retirada do visto que foi dado durante uma política adotada por Joe Biden a mais de 500 mil imigrantes, principalmente de países que, de alguma forma, vivem situações de bastante vulnerabilidade aqui na América. Como é que o senhor avalia a possibilidade de haver uma reversão disso agora na Justiça, ou seja, de se proibir novamente a retirada desse visto e o quanto isso poderia gerar uma crise humanitária? Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. Veja só, primeiro nos atentemos ao número que se trata, né, dessa reportagem, dessa notícia. Estamos falando aí de 500 mil imigrantes que foram afetados por essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Até logisticamente falando, é muito difícil você fazer uma deportação de um grupo tão expressivo para nações que ficam próximas dos Estados Unidos. Estamos falando do Haiti, da Venezuela, Nicarágua, Cuba, mas a forma como isso acontecerá logisticamente será bastante difícil. Então, não dá para dizer que esta deportação acontecerá de maneira imediata. E lembramos também que esse programa de acolhimento que foi concedido pelo governo Joe Biden tem relação também com a situação vivida por grande parte destes imigrantes nos seus países. Afinal, nós estamos falando de nações que vivem situações delicadas na área de direitos humanos. E essa deportação também pode afetar os Estados Unidos na medida em que estes imigrantes, com suas autorizações especiais, eles também podiam trabalhar, ter os seus negócios, eram empreendedores e acabarão por retirar também o seu investimento nos Estados Unidos. Aqueles que trabalhavam em empresas deixarão de trabalhar e, com isso, nós teremos também nas regiões em que eles residem, principalmente na Flórida, que ali é muito próximo, por exemplo, à ilha de Cuba, por exemplo, nós teremos situações em que teremos aumento de inflação, por exemplo, pelo fato de que esses trabalhadores não estarão mais ali e haverá mais dificuldade para encontrar pessoas que ocupem os mesmos espaços. Por isso que isso afeta não só a vida do imigrante, mas também tem o potencial de afetar a vida americana através da inflação e também da saída de um contingente bastante expressivo de pessoas que também são investidoras e também têm os seus negócios instalados nos Estados Unidos. Professor, o senhor acha que a chance de haver um recurso na Suprema Corte para derrubar essa decisão é grande? Derrubar a decisão é algo bem delicado de se considerar pela composição da Suprema Corte. Hoje a Suprema Corte ela tem uma maioria conservadora. E não é à toa que recentemente Donald Trump, por exemplo, ele fez uma declaração a respeito do feriado que nós chamamos aqui de Memorial Day, que é um feriado dedicado à vida das pessoas, militares, veteranos que faleceram e também perderam suas vidas durante guerras americanas. Ele fez uma declaração bastante interessante na medida em que ele dizia que o principal entrave às suas políticas era exatamente o sistema judiciário americano, mas fez uma ressalva dizendo, né, que a Suprema Corte era a instância que poderia ajudá-lo, que poderia defender aquilo que ele considerava correto como política pública para os Estados Unidos. E é por isso, considerando esta característica conservadora da Suprema Corte, que é muito difícil de se pensar que um recurso possa alterar a situação atual. Agora, professor, o senhor falou das consequências econômicas caso essas mais de 500 mil pessoas sejam deportadas. Há as consequências econômicas também por causa do tarifaço imposto por Trump, que faz já com que muitas empresas reclamem do aumento dos custos e também esse aumento que recairia sobre a própria população. Em que momento que haveria uma reação, então, nesse caso puxada pela economia, de medidas que Trump bradou durante a campanha eleitoral e tenta colocar em prática agora, mas que prejudicaria os próprios americanos? Sem dúvida. Pensamos, por exemplo, na questão da própria imigração. A característica presente nos Estados Unidos a respeito
dos imigrantes, onde normalmente eles trabalham, principalmente quando nós falamos desses imigrantes que são indocumentados, por exemplo, que trabalham na indústria da construção civil, na indústria de restaurantes. Geralmente há uma dificuldade por parte desses empresários de encontrar pessoas para empregar nestas indústrias. E na medida em que há todo um movimento político, né, de deportações, logicamente que estas indústrias afetadas por essas políticas reagirão naturalmente, até porque elas serão as primeiras a receberem um impacto dessas medidas, principalmente agora com a chegada do verão americano. As indústrias de hotéis, restaurantes, dependem muito, né, dessa mão de obra que agora passa a ser pressionada pelo governo para ser deportada, por exemplo. E pensamos também, né, no impacto das medidas tarifárias, dos hipertarifaços, hipertaxações. Isso já se imagina que vai trazer ainda mais inflação para os americanos, na medida em que, por mais que hoje os Estados Unidos estejam na pessoa de Donald Trump lutando exatamente para reconstruir a indústria americana, a força da indústria que existia ali no início do século XX e que deixou de existir principalmente pelo movimento da globalização nos anos 2000. Este é um processo muito longo, vai ser muito difícil para os americanos, em apenas 4 anos de governo Trump, recuperarem a sua pujança industrial para reverterem situações que vivem neste momento. E é por isso que essas estruturas, esses pensamentos, ações do governo Trump trarão sim mais inflação e por isso que são bastante críticas no sentido de afetar diretamente a vida do consumidor americano e da classe média americana, que foi fundamental na coalizão que elegeu Donald Trump em 2024. Professor, há pouco nós falávamos também da saída de Elon Musk, o bilionário Elon Musk, que integrou o governo Trump. Houve um anúncio também, muita festa do partido no momento em que ele foi colocado no cargo, e agora, pouco tempo depois, ele sai dizendo que cumpriu o papel dele, que o papel dele seria ali de 120 dias de governo, embora lá atrás isso não tivesse ficado muito claro. Como é que o senhor avalia, digamos assim, a atuação de Elon Musk até aqui e os motivos que levaram à saída dele? Bem, se há alguém que ficou extremamente satisfeito com a saída de Elon Musk, oficialmente do governo americano, é o acionista da empresa Tesla, por exemplo, que ficou bastante satisfeito com a ideia de que Elon Musk vai retomar as suas atividades em tempo integral nas suas empresas. Afinal, a empresa Tesla caminhava para, mais uma vez, pelo 2º ano consecutivo, uma queda de suas vendas. E na última quinta-feira, por exemplo, nós tivemos um aumento de 2% nas ações da empresa Tesla. Isso mostra, né, o quanto aquele acionista precisava ver, né, uma notícia positiva como essa, o retorno de Elon Musk para as suas empresas. Agora, do ponto de vista político, isso não mostra que há qualquer tipo de rusga com o governo Trump. A saída dele não representa absolutamente nada. O trabalho do Doge continua e continuará, independentemente da presença oficialmente de Elon Musk ou não. A política de Donald Trump de cortar investimentos e os gastos federais em áreas consideradas como, por exemplo, né, política externa, trabalhos e projetos de paz no exterior, fundos humanitários, projetos de pesquisa, todos esses grupos serão continuamente afetados pela gestão Trump, independentemente da presença ou não de Elon Musk. Há um ponto político também que vale a pena nós comentarmos, que é a respeito do compromisso agora de Elon Musk também de reduzir, e essa foi uma mensagem para os acionistas da Tesla, que ele reduzirá o seu investimento com causas políticas. Isso não vai representar um grande impacto na vida do Donald Trump, que nós sabemos muito bem que, na medida em que, eventualmente, o Partido Republicano for afetado ou estiver em risco político em qualquer eleição presidencial ou mesmo para o Congresso, nós sabemos que Elon Musk tomará medidas necessárias através de investimentos importantes, por isso que não há nenhuma mudança
evidente a partir da saída dele do governo. Tudo continua como está. Professor, só para a gente arrematar a nossa conversa de outro assunto que nós trouxemos também em reportagem antes do senhor entrar aqui conosco ao vivo, os Estados Unidos, eles podem de fato influenciar ou, digamos, penalizar, sancionar a atuação de um ministro do Supremo brasileiro? A prerrogativa americana é sempre de pensar no sentido de proteger os seus interesses, né, os interesses do Estado americano, e de fato, né, algo que acontece em outros cenários, digamos assim, né, sanções a autoridades de outros estados considerados hostis à realidade americana, como, por exemplo, autoridades russas, até mesmo, né, durante o governo do Biden, autoridades do governo da Venezuela. O que nós temos agora com Donald Trump é exatamente o que eu gosto de chamar de revolução, na medida que essas medidas passam a afetar estados que tradicionalmente não estavam na mira dos Estados Unidos, pelo menos da forma como estão, por exemplo, a China, a própria Rússia, a própria Venezuela, ou mesmo Cuba, neste cenário. E por isso que nós observamos historicamente que isso é algo que os Estados Unidos têm feito com relação a autoridades, mas agora, com essa política até ideológica por parte do Donald Trump, de ter um pensamento, né, que vê a proximidade com relação às suas ideias como algo importante da sua política externa, ele, logicamente, vai se utilizar de algo que faz parte da política externa americana, que é a sanção a autoridades estrangeiras, mas, desta vez, com um viés um pouco mais ideológico do que nós normalmente já tivemos. Conversamos com o professor Lucas Martins, da Temple University. Professor, obrigado pelo bate-papo conosco. Ótimo fim de semana. Obrigado. Até mais.